E naquela hora o Espírito Santo continuou a trabalhar aquilo que ele começou lá no evento. Ele disse para mim: o seu pai perdeu você e está perdendo a geração futura. E você tem uma grande graça, um grande perdão de Deus. Vai e oferece um pouquinho para ele. Eu já perdoei, Senhor. O Senhor sabe, meu coração já está limpo. Mas você precisa dizer isso para ele. Ele precisa saber, porque quando você falar para ele, a família de José vai até o Egito para comprar alimentos. Então, se a família de José pôde ir até o Egito, era possível ir do Egito até a família de José. Era possível que aquele moço, como governador do Egito, tendo toda uma estrutura governamental em suas mãos, carruagens, carros, cavalos, poderia entrar num carro daquele e visitar o seu velho pai. E dizia: pai, eu estou vivo. Eu fui jogado numa cova, mas eu sobrevivi, Deus me livrou. E hoje eu tenho importância. Eu sou um homem reconhecido como importante no Egito. Mas ele não foi. José não foi. Quando os irmãos de José chegaram até ele os reconheceu. Desde o primeiro momento. Ele identificou a sua família, no meio de tantos povos que iam até ele para comprar alimentos. Mas ele também não se deu a conhecer. Feridas na alma, raiz de amargura, dores, ressentimento, lembranças ruins. Tudo isso criou uma crosta, um bloqueio na vida daquele homem. Era importante ele. Era importante, sabe o que me lembra isso? Naamã, general de guerra, cheio de medalhas, cheio de vitórias, porém leproso. A lepra nem sempre, queridos, é uma craca sobre a pele. A lepra pode ser uma craca no coração. José não se identificou, não falou com os irmãos quem ele era. Criou estruturas de vingança, inclusive. Deixou os irmãos em desconforto. Criou uma situação para que os irmãos trouxessem Benjamim até ele. Você vai ler, é uma tarefa que eu vou lhe dar. Até o 44 de Gênesis, de 37 a 44. Ele criou um meio, fazendo os irmãos passarem por ladrões, e não eram, como se tivessem furtado um objeto de valor dele, para voltarem os irmãos e trazerem o caçulinha, o Benjamim, que de fato era irmão biológico de pai e mãe dele. Os outros eram só de pai. E quando chega Benjamim diante de José, ele se quebranta. A Bíblia fala que ele se quebranta. Versículo 29 do capítulo 43, diz assim: levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe. E disse: é este o vosso irmão mais novo de quem me falaste? Ele não reconhecia Benjamim, reconhecia os outros, porque os outros já eram jovens, eram moços. Benjamim era muito criança quando ele foi levado, jogado naquela cova e separou-se da família. E a criança muda um pouco de aspecto quando fica adulta. Ele identificou que era irmão, porque trouxeram Benjamim, mas ele pergunta: é este o vosso irmão mais novo? E acrescentou: que Deus lhe conceda graça, meu filho. E ele se apressou, José se apressou, procurou chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou numa câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto, saiu, conteve-se e disse: segui a refeição. Eles estavam almoçando. Eu falo que esse é o primeiro choro de José. Eu falo que José, desde o dia em que foi lançado naquela cova, ele escondeu o choro. Esse foi o primeiro choro de José, mas foi um chorinho só. José chorou um chorinho, e esse chorinho foi escondido, ninguém pode ver, ninguém pode me ver chorar, eu sou um homem tão importante. Lavou o rosto, voltou para a refeição, e ninguém sabia que ele tinha chorado.
no íntimo, movera o seu coração, mas secreto, escondido. Só ele sabia. Mas esse choro não cura. Esse chorinho escondido, fingindo que está com gripe, correndo para uma câmara interior, ele não cura a gente. É preciso chorar o choro de verdade. Isso aconteceu com José. Quando você vai para o capítulo 45, ele escuta os irmãos contando a história dele. Ele sabia a história dele. Os irmãos estão aflitos porque ele diz que vai ficar com Benjamim. E o velho pai, que já perdeu ele, vai perder Benjamim. E ele escuta os irmãos dialogando, conversando. E quando ele escuta essa conversa, é como se fosse trazendo à memória toda a história dele, relembrando os fatos, refazendo os acontecimentos. Nessa hora, José chora de verdade. 45, então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. Ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer aos seus irmãos, todos os egípcios. Ficou a família. Levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram, também a casa de Faraó, a outra casa, e era um palácio grande, enorme. O choro de José encheu a casa dele e foi até a vizinhança, que era a casa de Faraó. Quando José chorou, o choro que cura. Quando José chorou, o choro que limpa. Quando José chorou, como quando você espreme um carnegão de um tumor, que dói, que sai aquela crosta lá de dentro. Aí ele disse aos seus irmãos: eu sou José. Vive ainda o meu pai? Vive ainda o meu pai? Presta atenção, só quando José chorou a dor toda, ele quis saber do pai dele. Só. O pai de José estava vivo, velhinho, e ele sabia. Ele sabia desde o primeiro minuto em que os irmãos apareceram. Ele sabia, mas no seu íntimo ele tinha dores profundas. Perdeu a mãe, ficou só com o pai. Esse pai não deu importância para ele. Talvez ele nem soubesse que foi uma palavra de maldição do pai. Morra quem estiver com os ídolos do lar de Labão, que acabou cumprindo a palavra na vida daquela mulher, mas nem sem saber ou sabendo. Ele sabia que ele precisava de um pai que o protegesse, que o guardasse, que o cuidasse. E apenas quando aquela ferida toda foi aberta, ele foi atrás do seu pai. Mandou buscar o seu velho pai. E o resto da história você vai ler e vai saber. Eu disse que hoje eu continuaria a pregação de ontem. Muito bem. Ontem terminou eu contando que eu estava num evento da Donep e que ali eu recebi um agir tremendo do Espírito Santo de Deus. E o Espírito de Deus me levou a perdoar pessoas que me feriram, que me tocaram fisicamente. Perdoar minha mãe pelas drogas que usava. Perdoar o abusador sexual, que era o mesmo que vendia drogas para minha mãe. Perdoar o meu pai, que nunca estava presente. Mas perdoar é um ato também interior. Perdoar é um ato de obediência. Eu disse ontem e estimulei as pessoas a perdoarem os ofensores. Agora existem pessoas que perdoam e dizem: eu perdoo, mas é ele lá e eu cá. Eu perdoo, mas eu fico aqui e ele fica lá. Imagine se Jesus falasse para você: eu te perdoo, mas é você lá e eu cá. O perdão implica em reconciliação. O perdão implica em derrubar os muros e fazer as pontes, fazer caminhos de volta. Meu pai morava na cidade de Belo Horizonte. Eu morava no Rio de Janeiro. Depois que ele saiu de casa, ele casou 3 vezes.
estava no 3º casamento aqui na cidade de Belo Horizonte. Foi esse tempo que eu conheci o pastor Kleber, foi esse tempo que viajamos com a Floresta para os Estados Unidos para fazer projetos lá. Meu pai morava em Belo Horizonte. Um dia, e eu, na cidade do Rio de Janeiro, um dia minha filha chega da escola, tinha 12 anos, ela tinha 12 anos. Ela falou para mim assim: mãe, quem que é seu pai? Quem é o seu pai? Eu não sei o que aconteceu na escola. Não sei se era dia da família, dia dos avós. Eu sei que pela primeira vez ela perguntou: mãe, quem é o seu pai? E naquela hora o Espírito Santo continuou a trabalhar aquilo que ele começou lá no evento. Ele disse para mim: o seu pai perdeu você e está perdendo a geração futura. E você tem uma grande graça, um grande perdão de Deus. Vai e oferece um pouquinho para ele. Eu já perdoei, Senhor. O Senhor sabe, meu coração já está limpo. Mas você precisa dizer isso para ele. Ele precisa saber, porque quando você falar para ele, ele vai ver Jesus em você. Quando você chegar perto dele, não cobrar nada, não apontar o dedo, não acusar, mas estender a mão para ele, ele vai ver Jesus em você. E eu vim. Foi aí que eu comecei a vir para Belo Horizonte. Talvez você não saiba, mas eu tenho até o título de cidadã de Belo Horizonte. O dia que eu ganhei esse título, eu comprei 15 quilos de pão de queijo. Levei para Resende. Eu comecei a vir para Belo Horizonte. E eu comecei a saber a história que ele estava vivendo. Quando você tem uma ferida de rejeição e você é jogada fora, o inimigo fala no seu ouvido: você não vale nada, porque se valesse teria sido cuidado, teria sido protegido. Deve ter dito isso no ouvido de José muitas vezes. José, se você tivesse valor, o seu velho pai Jacó ouviria você quando você falava que os seus irmãos eram maus. Satanás muitas vezes falou para mim lá no lixo de Aquidauana. Eu tinha que catar lixo para juntar metais e vender no ferro velho da cidade. Comprar lixo para comprar material escolar. Suja, verminose, hepatite, doenças de pele, do lixo de Aquidauana. E Satanás falava: você não tem valor, porque se você tivesse, você não estava no lixo. Mas não é verdade. Não é verdade. Esse anel tem valor não é porque está no meu dedo. Ele teria valor em qualquer dedo. E se eu tirasse o anel do dedo, na hora de lavar as mãos e deixasse sobre a pia do banheiro, teria valor na pia do banheiro. Jogar no cesto de lixo do banheiro teria valor no cesto do lixo. Ou o lixo indo para o lixo da cidade teria valor no lixo da cidade. Não perde o valor, porque a essência, a natureza é ouro. Como você e eu não perdemos o valor porque somos jogados fora, porque a nossa natureza é imagem e semelhança de Deus. Nós não perdemos o valor. Não importa que nos deixe, que nos jogue, que nos rejeite. O valor de José estava nele, lá estava o valor de José. Mesmo não tendo sido visto pelos irmãos, foi visto por Potifar, foi visto por Faraó, estava lá. Deus nunca deixou de manifestar o valor daquele moço. Mas o espírito imundo nos engana.